bom dia a todos. Estou adicionando aqui o Dr. Flávio também à live. Nossa conexão está ok. Bom dia, Matheus. Bom dia, Flávio, tudo bem? Tudo bem. Bom, então vamos só esperar, tem muita gente entrando, acenando. Verificar a conexão, tudo certo. Estamos no horário, então vamos começar mais uma live da ESA. Quero agradecer especialmente o gentil convite da coordenação da escola para podermos participar e debater um tema tão importante, tão afeto aí ao dia a dia dos advogados paranaenses. Agradeço na pessoa do Dr. Francisco Zardo, que gentilmente convidou o Instituto de Direito Tributário do Paraná a participar apoiando essa iniciativa, e ao César também, na pessoa do Dr. Flávio Prado, que gentilmente se dispôs a auxiliar. Passo a palavra para o Flávio também para sua saudação inicial aí ao nosso público. Bom dia, pessoal. Bom dia, Matheus. Eu queria começar agradecendo a pessoa do Francisco Zardo também, que me fez esse convite, esse gentil convite. E queria também manifestar minha satisfação ao seu lado aqui no dia de hoje, não só pela pessoa que você é, mas pelo companheiro que será nessa live. Eu acho que o seu papel hoje vai ser mais do que de moderador, de parceiro. É uma questão que tem muitos detalhes e várias situações pontuais, então pode ser que, por algum motivo, eu acabe me esquecendo de alguma coisa, você me ajuda a completar, ou pode ser também que eu cometa algum deslize, e aí, nesse caso, você já fica previamente autorizado a me corrigir e a complementar. Eu queria falar para os nossos ouvintes que a gente vai fazer uma manifestação aqui super objetiva, respostas curtas aí às questões, para que tenhamos tempo ao final para responder as perguntas dos nossos ouvintes. Então, ao final vai ficar um tempo para isso, de forma que eu vou tentar ser o mais objetivo possível para permitir aí um maior espaço de tempo para as dúvidas que vierem. Então, Matheus, devolvo a você aí, mais uma vez, agradecendo a oportunidade e estou à sua disposição. Nós que agradecemos a tua disposição, Flávio. Flávio sempre, quando convidado e intimado a participar de eventos e debates de matéria tributária, sempre se dispõe, sempre muito solícito. Agradecemos a tua participação. Flávio é um amigo, um advogado tributarista muito conhecido aqui entre todos nós, dispensa maiores apresentações. Ele é vice-presidente, diretor do César, faz parte aí da comissão também de Sociedade de Advogados. Então, são matérias também que interessam não só advogados autônomos, que são os que têm demandado também grande parte dos questionamentos da OAB, mas também as sociedades de advogados que também muitas vezes enfrentam problemas na hora dos levantamentos do alvará. O tema proposto hoje, então, para a nossa live é justamente a tributação dos alvarás judiciais. Muitos advogados têm tido algumas dificuldades. Vários devem conhecer aquele famoso meme da internet, de que quem se arrepia com um eu te amo é porque nunca ouviu um espécie-se alvará. Só que nem sempre essa sensação boa no começo, quando você lê o espécie-se alvará, vai ser tão boa lá no final, porque você vai enfrentando algumas dificuldades na hora de implementar o levantamento. Por conta disso, a OAB foi muito demandada, tem muitos advogados autônomos que estão enfrentando problemas, principalmente na justiça estadual, quanto a determinações de juízes, especificamente determinando a retenção, indo contra até uma determinação da própria Corregedoria do TJ Paraná. E entendemos oportuno, então, neste momento, fazer esse debate. É um momento também que, pelas notícias que estão sendo divulgadas, todos os advogados podem ver que a OAB está fazendo um grande esforço para que, nesse momento de dificuldade, de crise, de pandemia, de teletrabalho, o novo normal, como se chama, para que os alvarás consigam ser expedidos o mais rápido possível. Então, nesse esforço também, não adianta só conseguir a expedição do alvará e ter algumas outras dificuldades ou empecilhos na hora do seu levantamento. Então, por isso se faz muito oportuno esse debate, a discussão desse tema. Esperamos contribuir com as dúvidas dos advogados paranaenses. Durante a live, vou estar fazendo aqui algumas anotações do que o Dr. Flávio vai compartilhar conosco, e estou acompanhando também aqui pelas mensagens e eventuais questões.
Quem tiver algum questionamento específico, a gente vai tentar abranger todos os aspectos, obviamente, mais afetos aí ao dia a dia da advocacia, mas quem tiver alguma dúvida específica pode também colocar nos comentários, na medida do possível eu vou anotando, e dentro do possível a gente responde no final. Vamos começar tratando um pouquinho, Flávio, da questão dos honorários de sucumbência, o tratamento tributário que é dado aos honorários de sucumbência, a diferença entre tributação na pessoa física, na pessoa jurídica, a importância, se os honorários pertencerem à sociedade de advogados, a importância dos cuidados que devem ser tomados para que ele não tenha problema nessa tributação. Devolvo a palavra a você com esse primeiro ponto a ser tratado. Existe uma diferença relevante das formas de tributação, pessoa física e pessoa jurídica, sendo a tributação da pessoa jurídica mais vantajosa, né, menor carga tributária, e normalmente até por isso que muitas pessoas físicas acabam, seja se associando com outros formal, sociedade de advogados, seja montando uma sociedade de advogados individual para ter essa tributação diferenciada. Basicamente, os honorários de advogado, eles são tributados na pessoa física pelo Carnê-Leão, né, com base na tabela progressiva, e ao final do período de apuração, que no Brasil é anual, então ao final de cada ano calendário, se faz o encerramento dessa apuração, fazendo um encontro de contas e tributando eventual diferença, ou restituindo aquilo que foi pago a maior por retenção na fonte ou por antecipação no Carnê-Leão. Então, na pessoa física, essa tabela vai até 27,5, então é uma tabela de incidência aí bastante pesada. Ao passo que na pessoa jurídica, para as empresas menores, para as sociedades de advogados menores, essa tributação ela pode comportar duas opções principais, porque eu não vou nem tratar do lucro real, que é uma exceção aí as sociedades que estão expostas ao lucro real, e o tempo também não nos permitiria. Então, basicamente, na pessoa jurídica, são dois regimes principais, que é o regime do Simples Nacional. Nesse regime do Simples Nacional, as pessoas jurídicas são limitadas a um faturamento anual de 4,8 milhões, né, 4 milhões. E aí tem uma tributação unificada para PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e INSS, uma alíquota diferenciada. Ela depende da escala de faturamento, do valor dos faturamentos e também depende do número de funcionários, a depender da atividade. Então, o Simples Nacional ele tem algumas regrinhas, mas que está limitado, então, a esse faturamento de 4,8 milhões para a sociedade de advogados e abrangeria, então, esses outros tributos que eu fiz menção. Para quem tem um faturamento acima de 4,8 milhões, existe a opção do lucro presumido, que normalmente é escolhida também pela sociedade de advogados, é uma tributação mais simplificada, um regime de apuração mais simplificado. Ele permite também a opção pelo regime de caixa, então poderia ser tributado à medida dos recebimentos, sem que se exponha uma tributação por competência, eventualmente que não seja recebida por inadimplência ou parcelamento de honorários. E esse lucro presumido está limitado a 78 milhões de faturamento anual. Então, ele abrange aí a grande maioria das sociedades de advogados. O lucro presumido, a base de incidência do imposto de renda e contribuição social, ele é pautado numa presunção de 32% de lucro, com as alíquotas de 15%, com um adicional de 10%, que chega a 25% em alguns casos, e a CSL com 9%, dando um total aí aproximado de 34% quando tem o adicional. E o PIS e COFINS para as empresas do lucro presumido, ele é tributado no regime cumulativo. Então, essa tributação no regime cumulativo ela é de 3,65%. Então, de fato, existe uma diferença importante entre a tributação da pessoa física e das pessoas jurídicas. Perfeito. E, Flávio, em relação aos cuidados, no momento do próprio cumprimento de sentença, quando os honorários pertencem à sociedade de advogados, quais são os cuidados que o profissional deve tomar para que a retenção, eventualmente, quando houver, do imposto de renda seja feita na pessoa jurídica, até para facilitar aí a declaração da própria pessoa jurídica e evitar problemas de malha com o advogado pessoa física? Quais os cuidados que esse profissional deve ter nesse momento do levantamento e da própria execução?
É uma questão bastante importante, Matheus. Isso foi objeto de muito problema também antes do CPC, do novo CPC de 2015. Existia muita dificuldade operacional, porque a advocacia é uma atividade personalíssima, mas muitos advogados são sócios de pessoas jurídicas, né? São sócios de sociedades de advogados, e muitas vezes há interesse mútuo, tanto da sociedade quanto do advogado, que esses honorários sejam percebidos na pessoa jurídica, também pelos motivos que a gente acabou de fazer menção aqui. Antigamente existia esse problema, porque a procuração ela é dada ao advogado, na pessoa física, mas quando se tinha o interesse que essa receita da sociedade de advogados tinha toda essa... Hoje, no parágrafo 15 do artigo 85 do CPC, a gente tem essa possibilidade expressa. Então, antes da emissão do alvará, antes da expedição do alvará, o advogado tem que fazer menção que esse recebimento dos honorários se dará na pessoa jurídica, fazendo então, ele precisa ser sócio dessa pessoa jurídica, e aí ele já vai pedir para que a requisição do alvará, do precatório, do RPV, já venha em nome da sociedade de advogados, e aí as retenções na fonte vão ser feitas à luz de uma pessoa jurídica, da pessoa física e do advogado. Perfeito. Vamos passar então para um segundo ponto, segundo aspecto bem relevante, que trata das retenções em si, especialmente a retenção e o foco, aqui a gente vai dar um foco bem específico, a questão da retenção do imposto de renda nesses levantamentos de alvarás judiciais de honorários de sucumbência. A gente percebe que não há principalmente na justiça estadual, não há uma uniformidade de procedimentos. Tem juízes que determinam a retenção, em determinados precatórios há cálculo da contadoria tendo retenção, alguns não há, não há uma uniformidade. Gostaria, então, de repassar algumas perguntas que já recebemos aqui previamente, especialmente no tocante à distinção da forma de pagamento. Se haveria distinção, para fins de retenção, entre o pagamento que se dá via precatório, RPV, ou pagamento direto pela parte vencida, a parte sucumbente no processo, se haveria alguma distinção de tratamento tributário pela origem desse pagamento. Tá bom. E é aí que, de fato, estão as principais dúvidas. Então, são muitos detalhes envolvidos nisso. Eu vou tentar abranger todos aqui. E qualquer coisa, Matheus, me ajuda e complementa aí para mim. Tá? Existe, sim, uma diferença. E essa diferença ela vem de uma legislação, acho que deixa eu encontrar essa aqui, ela é de 92, o artigo 46 da Lei 8.000 de 92, que trata dessa questão de imposto na fonte em casos de cumprimento de decisão judicial. E aí, na esfera estadual, isso sempre foi um pouco mais, especialmente aqui no Paraná, isso sempre foi um pouco mais debatido e aplicado de forma diferente nas diversas comarcas aqui do Paraná. Então, eu vou tentar dar uma resposta mais abrangente, falando um pouquinho de uma forma geral, e aí qualquer coisa a gente vai complementando ao longo do caminho. Então, basicamente, quando é cumprimento de decisão judicial por precatório ou por RPV, lembrando que o RPV são para valores menores, né? Então, na esfera federal, os RPVs vão até 60 salários mínimos, na esfera estadual, até 40, e nos municípios, até 30 salários mínimos. Então, quando a gente está falando de precatório ou de RPV, existe sim fonte, isso é indiscutível, até mesmo agora, nesse debate mais recente que está acontecendo aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. Para essas duas situações, a retenção na fonte não é objeto de dúvida. Então, a gente tem 1,5% quando é justiça estadual para as pessoas jurídicas e a gente tem a tabela progressiva na pessoa física quando é, então, a questão da retenção por RPV e por precatório. Na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho, talvez a gente venha passar por isso aí mais para frente, essa retenção ela não é de meio e nem da tabela progressiva, mas ela é de 3%, existe uma definição da incidência de 3%, tanto para a Justiça Federal quanto para a Justiça do Trabalho, sendo pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Quando é diretamente da parte, então aí sim é uma diferença importante. Quando ela vem diretamente da parte, a parte pagadora,
ela tem que fazer essa retenção na fonte quando for pessoa física, observando a tabela progressiva da pessoa física, e a tributação se dá por meio de carnê-leão para aquele que está recebendo, a pessoa física que está recebendo após a retenção na fonte. E para a pessoa jurídica, se ela tiver no Simples Nacional, a fonte pagadora não precisa fazer a retenção. Então, a pessoa optante pelo Simples, ela fornece uma declaração de que é optante pelo Simples Nacional e, portanto, não existiria essa retenção na fonte. E se ela tiver sujeita ao lucro presumido, então a gente teria uma retenção de 1,5% na fonte das pessoas jurídicas do lucro presumido, né? A fonte pagadora reteria 1,5% e reteria 1% de contribuição social sobre 3% de COFINS e 0,65% de PIS. Então, nas pessoas jurídicas do lucro presumido, existe não só a retenção do imposto de renda, mas também da contribuição social, do PIS e da COFINS. Perfeito. Uma outra questão que foi submetida aqui, e é muito comum, principalmente nessa época em que está aí se aproximando o prazo para a declaração de ajuste anual do imposto de renda das pessoas físicas, advogado autônomo que recebeu o valor de honorários de sucumbência no processo, no qual não houve retenção. Que tratamento ele deve dar na sua declaração de ajuste anual? Esse rendimento é tributável, não é? Qual é o tratamento específico para essa situação? Eu vou aproveitar, já vou responder o mesmo questionamento valendo para a pessoa jurídica, porque a situação deveria ser a mesma, observadas as diferenças aí de tributação. Recebe honorários, pessoa física ou pessoa jurídica, tem uma receita, tem uma renda, e essa renda é uma renda tributável, ela é percebida pela Receita Federal, e com razão, ela é percebida como renda tributável, um rendimento do trabalho dessa pessoa física, e, portanto, ele deveria ser tributado não só no carnê-leão, mas se não foi feito no carnê-leão, ele deve ser oferecido na pessoa física ao final da apuração do ano calendário, no ajuste anual da declaração do ajuste anual, feito o pagamento do imposto de renda aí no momento desse encerramento. Tá? Na pessoa jurídica, a mesma coisa. Então, seja ela optante pelo Simples, que não vai ter a retenção antecipada, né? Seja do lucro presumido, essa receita dos honorários, ela deve ser oferecida à tributação normalmente, mesmo que não tenha havido prévia retenção na fonte. Perfeito. Agora vamos avançar um pouquinho para a questão das distinções. A gente observa aí no dia a dia, e quem lida diretamente com esses levantamentos observa que tem um tratamento distinto na Justiça Federal, Justiça Estadual. Então, a gente vai tentar abordar alguns questionamentos principais que foram levantados em cada um desses âmbitos. No âmbito federal, o imposto de renda retido na fonte é decorrente do pagamento de precatório RPV. Quais as particularidades que são trazidas pela uma legislação própria, que é a Lei 10.833, 2003? Quais são as particularidades que são trazidas por essa legislação? A tributação é uma alíquota diferente, você já comentou, passando no início, é uma alíquota diferente da alíquota normal aplicada nas retenções da pessoa jurídica e também da pessoa física. E a forma dessa tributação? Essa tributação pode ser considerada uma tributação definitiva ou não? Muito boa pergunta. Toda não, mas em assim, e nesses casos que nós estamos tratando é essa antecipação. Então, é um tributo, é uma parte do tributo devido que é retido na fonte, onde ela tem também o objetivo de antecipar por mas ele tem também o objetivo de fiscalização, de controle e fiscalização, de percepção do agente arrecadador, que no caso é a Receita Federal, de que houve um serviço tributável para que facilite esse confronto, então, no momento da apuração da declaração. Então, esse imposto retido na fonte não é definitivo e ele precisa ser oferecido à tributação na diferença. Por ser antecipação, ele é compensável. Então, aquele valor que já foi retido na fonte, ele naturalmente não vai ser pago novamente. A gente abate o valor que foi pago por antecipação nessa retenção na fonte, no momento em que for oferecido
da tributação, seja na pessoa jurídica, seja na pessoa física, é compensável. De fato, Matheus, você tem razão, existe essa diferença, né, para a questão federal, onde hoje não só a lei ela é diferente, que ela é de 3%, como também essa regra vale para a pessoa física, tá? Então, na esfera federal, a gente tem um regramento diferente do que temos na estadual, mas de uma forma ou de outra, seja na estadual ou na federal, essa tributação não vai ser definitiva, ela é uma antecipação e deve ser oferecida a tributação, seja no ajuste anual da pessoa física ou da pessoa jurídica no momento dos respectivos tributações. Perfeito. Até por falar em... Me perdoe, lembrei de um detalhe que pode ser interessante. No caso do lucro presumido, essa tributação ela é trimestral. Então, o lucro presumido, ele é apurado a cada trimestre. Então, essas receitas que vêm de honorários, elas devem ser levadas à tributação de acordo com o respectivo trimestre de apuração, que inicia em janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, são esses 4 trimestres e ela deve ser oferecida à tributação de acordo com o recebimento. Ótimo. Ainda na questão da tributação no âmbito federal. É uma tributação específica, alíquota de 3%, conforme legislação própria. Se os valores de RPV, vamos falar especificamente de RPV, ou mesmo precatórios, saldos residuais pequenos, se esses valores forem inferiores ao limite da tabela progressiva na faixa de isenção, o advogado ou mesmo a parte beneficiária desses valores abaixo do limite de isenção podem pleitear só por este motivo a isenção no momento da retenção pela fonte pagadora, pela Caixa Econômica ou pelo Banco do Brasil? Ou quais são os requisitos? Quem pode solicitar no momento do levantamento de precatório e RPV federal a isenção da retenção? Tá bom. Para a esfera federal, a gente tem uma regra específica, ela está no parágrafo 1º do artigo 27, se eu não me engano, que fala da 10833, que fala o seguinte: fica dispensada a retenção do imposto quando o beneficiário declarar a instituição financeira responsável pelo pagamento que os rendimentos recebidos isentos ou não tributários, ou que, em se tratando de pessoa jurídica, está no simples. Então, para a esfera federal, como hoje a gente não tem aquela questão da tabela progressiva na pessoa física, as hipóteses de isenção ou não retenção, elas estariam vinculadas a uma dessas hipóteses. Se for pessoa jurídica, se for pessoa física, então rendimento isento ou não tributável, isso aí mediante declaração do beneficiário desse pagamento. Fora isso, pelo fato de que a gente não tem essa pessoa física, esse limite de isenção não se aplicaria aí para a questão federal. Perfeito. E em relação a essa declaração, existe um formulário próprio, né, que se apresenta tanto na Caixa como no Banco do Brasil. Então, o próprio sacador ou advogado, representante dele, no momento do levantamento, vai lá e informa que é isento. Havendo falsidade na prestação dessa informação e não havendo a retenção pela fonte pagadora por conta dessa declaração, quais as consequências? Muito legal, Matheus. Se há alguma regra prevendo uma situação específica para essa situação, não me recordo, mas te falo que se não tiver uma regra específica, o risco é de uma multa qualificada. Então, a gente, toda vez que o contribuinte age com dolo, ou com falsidade, ou, né, com simulação, ele está exposto a uma multa que ela é dobrada da multa punitiva. Então, na esfera federal, a gente tem uma multa ordinária de tributação de 75%, é uma multa inacreditavelmente alta já, mas essa, em caso de doação, fraude, essa multa é de 150%. Então, percebido que a não tributação ocorreu por uma informação indevida, imagino que a parte poderia estar exposta a essa multa qualificada, tá? Mas te confesso, Matheus, que eu não sei se tem uma regra específica aí que valha para essa informação inadequada. Se você tiver informação disso, pode até complementar
também, mas a princípio, do que me lembro, seria a exposição a uma multa qualificada. De fato, na Lei 10.833 não há uma regra específica quanto a isso. Há uma regra específica em relação à declaração de isenção em si. Mas daí entra toda a responsabilidade, inclusive de cunho criminal, da informação falsa prestada, né? Para fins de cumprimento de obrigação tributária. Perfeito. Acho que agora podemos passar, então, Flávio, para o ponto talvez mais polêmico e mais tumultuado, que seria a questão das retenções no âmbito da Justiça Estadual. Aí a gente tem procedimentos e situações para todos os lados. Ora retendo, ora não retendo, ora retendo na pessoa física, ora retendo na jurídica, 27,5, 1,5, ofício da corregedoria dizendo que não retém, ofício da corregedoria dizendo que retém em caso precatório, a opção para todos os gostos aqui nesse dilema. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho, na tua percepção, quais são os problemas que os advogados vêm enfrentando e em relação a essas retenções de alvarás judiciais na Justiça Estadual, e qual a tua percepção, principalmente do ponto de vista da posição da Corregedoria do TJ Paraná sobre o tema? De fato, Matheus, existe uma novela enorme aí sobre esse assunto, né? Tem muitos detalhes nessa questão, estão ligados aí à interpretação do artigo 46 da Lei 8.542, que eu fiz menção há pouco. Essa lei fala do imposto na fonte dos rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial. Então, aí fica essa interpretação daquilo que de fato é cumprimento de decisão judicial, ou se é o pagamento da parte adversa, não em cumprimento da decisão judicial, mas em decorrência. Então, é uma novela grande. A minha percepção é que essa novela está próxima do fim. Eu acho que esse assunto está perto de se definir aí na esfera. Foi feito há pouco tempo um incidente de assunção de competência no Justiça do Paraná, e de forma a definir essa questão aqui no Tribunal de Justiça, porque cada comarca estava fazendo de uma forma, existiam modalidades aí de procedimentos. Então, a ideia foi unificar o entendimento aqui dentro do Tribunal de Justiça do Paraná, e acho que essa questão está próxima. Recentemente, a OAB mandou um ofício para o Tribunal de Justiça, e o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Adalberto Xisto Pereira, ele já se manifestou também em relação a isso, se manifestou nesse incidente, concordando com a posição da OAB, e aí dividindo, então, em dois blocos. Os rendimentos que são decorrentes de precatório e RPV, esses rendimentos estão sujeitos, então, à incidência na fonte, seja de um e-mail na pessoa jurídica, seja tabela progressiva na pessoa física, então, RPV e precatório. Mas aqueles pagamentos que são feitos pelas pessoas jurídicas ou físicas litigantes, em relação aos honorários de sucumbência devidos, então, ao advogado da parte vencedora, esses honorários, o levantamento desses honorários por alvará, não estaria sujeito à retenção do imposto de fonte. Essa clara da OAB, também recente, que foi acolhida agora pelo presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, exatamente nesse sentido. A fundamentação para essa situação aí estava pautada em dois grandes fundamentos. O primeiro, que não está no artigo 46 da Lei 8.541 essa situação de retenção na fonte quando a gente está falando de honorários de sucumbência pagos pela pessoa física ou pela pessoa jurídica. Ao contrário, o artigo 46 ele trata, ao meu ver, de uma forma até clara, que essa retenção deve ser feita pela fonte pagadora. Então, a pessoa jurídica ou física que está pagando honorários, mesmo que em juízo, ela deve fazer essa retenção. E não cabe, portanto, à Justiça Estadual, aos juízes, ao banco, fazer essa retenção. E o outro fundamento que foi levado pela OAB e também acolhido aí pelo tribunal, pelo presidente do tribunal, é que o lançamento tributário é competência privativa da autoridade administrativa fiscal.
e não é competência do tribunal, nem dos juízes e nem do banco. Então, sobre esses dois fundamentos, a fonte pagadora, então, não for o Estado por meio de precatório ou RPV, aí sim vale a regra da retenção. Quando a fonte pagadora não for, o alvará for simplesmente de levantamento, cabe à fonte pagadora fazer essa respectiva retenção. Eu acho que, né, de uma forma Perfeito. objetiva, eu acho que é isso. Esse incidente de assunção de competência ainda não terminou, mas eu imagino que não deve mais terminar. É um assunto bastante importante, não só para os advogados, para a sociedade de advogados, até para o próprio judiciário. O judiciário está se vendo em meio a essas dúvidas e sem ter uma definição do assunto. Então, ele acaba interessando as partes aí envolvidas. Tá? Então, acho que em breve a gente deve ter uma definição clara desse procedimento. Mas imagino, a nossa perspectiva é que vá caminhar na linha do que foi orientado pela OAB, na linha do que foi acolhido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Pará. Ótimo. Eu me permito fazer até alguns comentários em relação a esse tema tão polêmico que é. O tema acabou gerando, pela própria OAB, a elaboração de um material específico. Tem uma página vinculada à página principal da OAB Paraná, que é honorarios.oabparaná.org.br. São informações gerais, assuntos gerais sobre honorários advocatícios, e há links específicos. Se for olhar nas principais notícias, volta e meia tem notícia lá, OAB intervém em favor do advogado que teve retenção indevida no TJ Paraná. OAB intervém na Justiça Estadual para evitar a tributação indevida. Várias notícias. E há também e essa discussão também não é de hoje. E há um campo específico em que consta um parecer da própria OAB, da comissão, do conselheiro seccional responsável, e uma decisão do Conselho da OAB Paraná, datados lá de 2013. Esse material está lá, a íntegra, tanto da decisão do Conselho Seccional quanto o parecer do conselheiro, tratando na linha do que é essa manifestação da OAB também na assunção de incompetência, tratando da questão de falta de legislação específica para a tributação, determinação de tributação pelos magistrados na Justiça Estadual, em linhas gerais, atendendo a demanda da advocacia nesse sentido. Ali tinha até um pedido de desagravo, que houve alguma divergência entre o magistrado específico e a advogada que solicitou essa demanda para a seccional. Então, vale a pena dar uma olhada, quem tiver interesse, aprofundar, tem algumas decisões, tem o tema, ali está toda a fundamentação que também é reprisada nessa manifestação. O incidente de assunção de competência submetida à sessão civil do TJ Paraná, ele teve uma decisão publicada agora publicado em julho de 2018, submetendo o incidente, a aprovação do incidente, justamente por essa divergência. A OAB foi chamada a participar, e aqui vale fazer a menção também à manifestação assinada pelo procurador, o Dr. Salomão, e também pelo presidente da Comissão de Direito Tributário, o Dr. Fábio Grilo, que vai nessa linha que se falou, defendendo não só os interesses da advocacia, mas defendendo a questão de princípios, até a questão do princípio da legalidade, a questão do princípio na forma de tributação. Então, também é uma manifestação que merece leitura. Caso alguém tenha interesse em ir atrás do processo para acompanhar, e deve ser pautado logo. Agora, em maio, foram prestadas as informações pelo presidente do TJ, também nessa linha que o doutor Flávio se manifestou. O incidente, o número originário dele, aquele número antigo, era adotado, é o número 1642930, dígito 602. Quem tiver interesse pode consultar pelo site do TJ, ele vai te remeter pelo número já, a numeração única do CNJ, e você pode acessar pelo ProJude as informações relevantes. É um tema que causa muita discussão. Parte do tema acabou sendo aí equacionada quando veio uma resolução do próprio CNJ tratando da tributação nos precatórios e RPVs. Então, parte disso, e aí a própria Corregedoria expediu um novo comunicado aos magistrados do Estado do Paraná, informando dessa disposição e disciplinando isso, porque antes nem isso havia. Então, não havia uma uniformidade nem entre os estados, muito menos entre o Estado do Paraná. Então, sabemos que é um tema
que tem causado aí grandes dificuldades, um tema que causa alguns empecilhos no momento do levantamento, e vale a pena aqueles advogados, principalmente os advogados autônomos, que às vezes sofrem uma tributação muito elevada, na ordem de 27,5% por determinação de juízes estaduais, vale a pena a leitura e acompanhar aí o desfecho dessa situação pelo incidente de assunção de competência. Bom, Flávio, acho que agora podemos passar, então, para a questão da tributação. Já foi falado um pouquinho. A gente pode passar para a questão da tributação no âmbito da esfera trabalhista. Quais são as suas percepções, seus comentários sobre essas retenções na esfera trabalhista? Eu vou aproveitar que te chamei de parceiro aí já no início da nossa live aqui e vou falar uma introdução rápida. Eu tenho certeza que esse assunto ele tem muitos detalhes, como, né, eu pessoalmente acabo litigando um pouco na Justiça do Trabalho, então a minha experiência lá é um pouco menor e pode ser que falte alguma informação que seja importante aí para os nossos ouvintes. Então, basicamente, na Justiça do Trabalho, a gente tem o artigo 28 da Lei 10.833, que é exemplo do que fez o 27, né, da Justiça Federal, que não seja trabalhista. Ele traz o regramento específico também para a esfera trabalhista. E lá também mantida essa alíquota de 3%, que foi trazida no artigo 27, ele fala que a responsabilidade pela retenção é da fonte pagadora, perdão, a responsabilidade é da fonte pagadora, mas entrou uma chamada aqui, eu acabei me perdendo, me desculpa. É da fonte pagadora, e ela tem que comprovar no processo que houve, então, essa retenção na fonte. Caso não tenha essa comprovação, então aí a Justiça do Trabalho vai determinar que seja feita antes do levantamento dos valores, respectivas retenções. Então, respondendo de uma forma mais objetiva, cabe à parte pagadora, seja pessoa física ou pessoa jurídica que vai pagar esses honorários, fazer as respectivas retenções, mas caso eles não façam, então vai ser feita a determinação para que seja feito aí o recolhimento dessa maneira. Então, Perfeito. eu imagino que deve ter algumas coisas antes a serem comentadas e de fato, então eu também vou aprender com você aqui nesse momento. Imagina, como você falou, nós somos parceiros. A ideia é que a gente interagir justamente para que todas essas dúvidas, esses questionamentos, a gente possa, na medida do possível, contribuir aí com algumas percepções objetivas e às vezes básicas para a solução desses problemas. A questão da justiça do trabalho, de fato, na minha percepção também, ela tem menos dificuldade, menos problemas do que a tributação estadual. Ela também não é tão simples, embora aplique a mesma legislação quando o pagamento se dá por precatório RPV, que é a tributação da Justiça Federal. Mas tem alguma... estudando um pouco o tema, eu vi uma discussão que me chamou a atenção, que é a questão dos honorários contratuais. Então, como você bem colocou, a retenção é a responsabilidade do pagador. Então, normalmente, o reclamado vai pagar alguma coisa para o reclamante, é obrigado a fazer as retenções. Daí é uma discussão se os honorários contratuais do trabalhador que contratou um advogado para litigar no seu trabalho, se esses honorários seriam base da retenção também. E se seriam em face do advogado ou em face do reclamante, exequente no caso. E eu achei algumas decisões interessantes, e aqui também há decisões para todos os sentidos, mas algumas decisões interessantes dizendo que especificamente em relação aos honorários contratuais, ela entraria numa regra de exceção do artigo 46, que você mencionou, da Lei 8.541, que tem a sua base, matriz legal também lá na Lei 7.713 de 88, e se não me engano, no inciso 2º desse artigo, ele está tratando de algumas despesas que podem ser deduzidas no cálculo do imposto de renda na fonte e traz lá a questão de, dentre essas despesas, honorários advocatícios. Então, há decisões que têm entendido que esses honorários contratuais no seu trabalho ficariam de fora da base da tributação da qual o reclamante estaria obrigado.
fundamento disso também aplica a súmula 368 do TST, e aqui a aplicação dessa súmula vai nos dois sentidos. As decisões que falam que não pode se destacar esses honorários contratuais para fins de base da tributação, aplicam esse entendimento que trata justamente das retenções legais, envolvendo tanto imposto de renda quanto a contribuição previdenciária, no caso dos trabalhadores. E as decisões que vão no sentido de que não incidiria, pegam na literalidade da súmula 368 do TST, que fala de crédito do empregado. E eles entendem que, como os honorários contratuais, por serem um estabelecimento de vontade prévio à própria ajuizamento da ação, não seria um crédito do empregado, seria um crédito do advogado. Então, não entraria na obrigação legal da Justiça do Trabalho de fazer essa retenção. Teve uma decisão do TRT da 17ª região, que é do Espírito Santo, que acabou sendo submetido ao órgão especial do TST, e ele reformou essa decisão para entender que tributaria. Há também e outras diversas decisões, como tinha essa do TRT que acabou sendo reformada, do TRT da 10ª região, do TRT da 9ª região também, algumas, tratando justamente de que no artigo 46 da Lei 8.541 não haveria essa obrigatoriedade de retenção sobre os honorários, porque já haveria uma dupla tributação nesse caso, que vai submeter a retenção, o valor, como se fosse do empregado, do reclamante, e depois ele vai ter que submeter a sua declaração de imposto de renda e o advogado vai ter que submeter a sua declaração de imposto de renda. Então, são algumas discussões que a gente vê que ainda tem, embora haja, inclusive, uma súmula tratando das retenções, ela é utilizada para os dois lados. Então, pode ser aí que os advogados ainda enfrentem algumas discussões e alguns problemas nesse sentido. No TST, a decisão que eu achei era uma específica envolvendo essa questão do destaque, reformando a decisão da 17ª região, mas há diversas decisões em agravo de petição nos TRTs em ambos os sentidos. Então, não me parece que seja uma situação ainda muito tranquila. Flávio, passo então para suas considerações finais sobre o tema. Na sequência, a gente já tem algumas perguntas aqui, daí eu vou te passando. Considerações finais é mais um agradecimento mesmo dessa oportunidade de esclarecer um tema que é tão importante aí para os advogados, de uma forma geral, sejam eles sócios de sociedade de advogados ou autônomos, e dizer que foram respostas bem objetivas, porque o tempo nosso era muito curto, mas na medida que a gente souber responder as dúvidas que tiverem, permaneço à disposição. Te agradeço pelos complementos também na Justiça do Trabalho, foram muito pertinentes aí. Obrigado. Imagina. Tem um comentário aqui de um advogado aqui trabalhista, dizendo que normalmente nos casos em que ele atua, e essa tem sido a prática mesmo, existem discussões, mas a prática tem sido no momento do cálculo, como normalmente a tributação se dá na Justiça do Trabalho via RRA, já normalmente se exclui a parte do advogado. Inclusive, tem algumas discussões da necessidade do advogado apresentar em juízo o contrato de honorários. Tem alguns juízes, a gente já teve situações que a OAB teve que intervir, porque o advogado não se sentiu confortável para essa apresentação, mas tem determinadas situações que os juízes, os magistrados do trabalho, têm exigido a apresentação desse contrato. Então, no cálculo da RRA, evitaria essa dupla tributação que algumas decisões têm utilizado como fundamento, justamente para dizer que os honorários não incidiria não incidiria sobre esses pagamentos trabalhistas. Uma pergunta que nós recebemos aqui, Flávio, passo para você também para as suas considerações, em relação aos honorários de sucumbência, a necessidade ou não de emissão de nota fiscal, e havendo necessidade de emissão de nota fiscal em nome de quem, contra quem você emite? Contra a parte vencida, a parte sucumbente? Qual a tua posição sobre o assunto, Flávio? Essa é uma questão importante, assim, não é um assunto tão cristalino ainda, sabe? Eu acho que necessidade, a princípio, de emissão de nota fiscal, a princípio não teria. O que é importante é que haja o oferecimento dessa tributação de sucumbência. Então, o importante é perceber que essa é uma receita tributável e que ela precisa, portanto, ser oferecida a tributação, seja na
na pessoa jurídica, seja pelo simples, pelo lucro presumido. Mas assim, eu acho que não existe uma obrigatoriedade da emissão dessa nota fiscal. Me parece que obrigatoriedade não, talvez uma conveniência, né, na emissão da nota. E aí, se for receber de alguém, né, se esses honorários estiverem vindo de alguma parte, por exemplo, num processo civil, talvez a emissão da nota fiscal deveria vir a favor daquele que fez o pagamento. Não sei, Matheus, se tem coisa que gostaria de complementar. Não, perfeito. Eu tenho o mesmo entendimento que você, essa questão da conveniência. No meu entendimento, assim, literal, enfim, eu entendo que não há essa necessidade. E também não, a questão da conveniência é muito subjetiva. Eu também não entendo, na minha percepção, muito conveniente. O importante, como você disse, é submeter a tributação àquele rendimento, se houver retenção, utilizar como antecipação do pagamento e bola para frente. Acho que é isso. Controle bem claro disso para poder fazer essa tributação, porque de fato vai haver esse descasamento com a quantidade de nota fiscal emitida, valores das notas emitidas, mas o que é importante é não deixar de tributar, né? Não pode ter essa receita, isso é fundamental, a emissão da nota fiscal, história que a princípio, né, do que me consta, não haveria essa obrigatoriedade, a gente está estudando isso também, se faria sentido, talvez até, Matheus, pode ser um tema legal aí para o IDT e para a Comissão de Direito Tributário, para que a gente possa passar uma posição uniforme para a sociedade de advogados em relação a esse tema. Tá? Mas assim, então, respondendo objetivamente, do que tem o conhecimento, obrigatoriedade não existiria, não. Talvez mais por conveniência, se fosse o caso, mas não vejo necessidade, desde que tenha um controle claro daquilo que foi recebido e demonstrado que foi oferecida a tributação. Perfeito, perfeito. Acho que é um tema, né, excelente para aprofundar, para debater, inclusive para consolidar uma posição também, seja do próprio IDT, do CESA, eu sei que é um assunto que tem sido muito debatido no CESA também, e da própria OAB, via Comissão de Direito Tributário, tem o presidente, o Dr. Fábio Grillo, também, para ver se a gente consegue consolidar essas informações e submeter e deixar até no portal dos honorários da OAB. Bom, Flávio, acho que... O CESA também, eu vou levar do Dr. Tarcísio para que a gente possa avaliar também para o CESA. Mas é um assunto que importa a todos. É um assunto que importa a todos. Perfeito. Eu acho que chegamos aí no nosso tempo. Daqui a pouco o Instagram nos derruba. Temos aí ainda várias pessoas participando. Agradeço a todos que tiveram paciência e tiveram interesse no tema para nos ouvir aqui, as contribuições via comentários e os questionamentos. Creio que foi um debate muito produtivo. Flávio, agradeço muito a sua participação, a sua colaboração. Como sempre, você é disposto a nos brindar com um pouquinho aí do teu vasto conhecimento em matéria tributária. Tenho certeza que auxiliou muito os advogados paranaenses que têm enfrentado essa dificuldade, aliviou aí algumas angústias e deu algumas ideias do que fazer e como fazer. Então, agradeço em nome da ESA, em nome do IDT, a sua participação aqui. Que bom, obrigado. Fico feliz de poder contribuir, estou sempre à disposição naquilo que puder ajudar. Faz parte do nosso papel também como cidadão e como advogado ajudarmos. Então, contem sempre comigo. Obrigado. Obrigado aos ouvintes também, né, que ficaram aí durante todo esse tempo participando e contribuindo com a gente aí com comentários ou perguntas. Perfeito. Agradeço novamente a OAB, especialmente a Escola Superior de Advocacia, na pessoa do Dr. Francisco Zardo, novamente pelo convite, pela oportunidade de abrir esse canal aqui via rede social para a gente debater esse tema. O Instituto de Direito Tributário também está sempre aberto aí a participar e a debater temas de direito tributário, porque esse é o nosso objetivo, essa é a nossa vocação, estamos sempre à disposição. Um bom dia a todos e estamos aí abertos para uma próxima oportunidade. Até mais. Tchau, bom dia a todos aí. Obrigado, Matheus. Tchau.